Boa tarde. Dia 20 de julho de 2020, estamos iniciando o nosso café literário sobre o livro Tambores de São Luís, de Josué Montello, uma obra de 1971. Temos aqui no nosso café literário digital do PEN Clube do Brasil, Luísa Lobo, coordenadora, Alquimeno Bastos, coordenador, Sônia Zinger, Carmen Terezinha Elias, Deia Mesquita, Luiz Felipe Ribeiro, Heloísa Barbosa. Conto, então, com a assistência de vocês todos. Depois estará disponível para se ver no YouTube e também no Café Literário do PEN Clube do Brasil. Bom, Josué Montello escreveu simplesmente 24 romances, 25 romances, 8 novelas, 10 peças de teatro, 22 ensaios, livros de história, diários, discursos e ainda um anedotário da Academia Brasileira de Letras. São extraordinária. Ele nasceu em São Luís, em 1917, faleceu no Rio em 2006. Teve vários cargos importantes junto ao Serviço Nacional de Teatro, Museu da República, Biblioteca Nacional, Museu Histórico Nacional. Foi reitor durante um ano da Universidade Federal do Maranhão. Wilson Martins diz que ele é aquele escritor sem pretensões de ser original, é na linha da família, né, do Balzac, Dostoiévski, Joyce, Thomas Mann, Faulkner, Tolstói, George Eliot, João dos Passos, Conrado, Flaubert, etc., etc. Quer dizer, que quer criar um panorama, um romance histórico, um panorama com foco em São Luís. Dizem que ele é o autor maranhense, que mais falou da sua cidade natal. Eu destacaria dele os livros Os Tambores de São Luís, que é considerado o melhor, Cais da Sagração, de 71, aliás, Os Tambores de São Luís, de 75, 75. Noite de Alcântara, de 78, tem alguém com o celular ligado. O Último Baile da Ilha Fiscal, que tem o título de O Baile da Despedida, que é de 2005, que foi um livro muito comentado na época, né? Então, a gente vê que ele é um memorialista disfarçado de ficcionista, porque ele aproveita as memórias psicológicas, faz uma pesquisa muito profunda e acaba fazendo um romance histórico. Mas muitos dos personagens, a gente sente que foi gente que ele conheceu, com quem ele conviveu. O caso da Sagração, por exemplo, era um barqueiro, uma pessoa do povo que ele deve ter conhecido. E o Damião é uma espécie de conjunto de vários personagens com que ele teve contato, embora o livro se passe em 1915. Nós temos aqui aquele aspecto de 24 horas da vida de uma pessoa, que não seja uma influência direta de Joyce, ou da Orlando, ou do Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, que aí seria uma influência. Né? No ponto de vista da comparação, nós temos de encontrar alguma coisa no texto. É que Einstein está no ar, é a descoberta do novo tempo-espaço, é a questão, digamos, da nova era, depois de 1940, quando se difunde a questão da consciência, da energia, da quarta dimensão, etc. Então, é à noite, 22 horas da noite, quando o Damião, um afro-brasileiro idoso, de 71 anos, vai para casa, vai visitar o neto, e amanhã do dia seguinte. Mas isso não impede que o livro se estenda por 300 e tantas páginas, indo para frente, para trás, com bastante domínio, né, do tempo, digamos assim, real. Né? Eu destaco, então, alguns personagens que são muito bem delineados, né, do dia a dia do São Luís, a Santinha, Genoveva Pia, Mestre Ambrósio, Dona Calu, Dona Bambem. O padre Tracajá é uma figura ótima, a gente sente que ele conheceu bem esse padre, né, que tem um formato de tartaruga, que o Damião foi para o convento, monastério, e aí teve contato com essa figura tão interessante que ele consegue reproduzir. Também chama atenção para a capacidade dele de retomar o processo da Dona Jansen. A Dona Jansen é famosíssima no Maranhão, uma das mulheres mais violentas que já apareceu
na história do Brasil, ela era cruel com seus escravos a um ponto inacreditável. E teve um processo de um jovem promotor, Celso Magalhães, que morreu cedo, contra ela. E ele, claro, vai pesquisar esse processo todo e retoma muito bem essa situação. Então, é muito verossímil. É baseado em história. E também a dona Ana Rosa Ribeiro, outra figura horrenda. Então, a gente fica achando que as mulheres são boazinhas e os homens são cruéis. Mas, pelo que eu estou lendo agora do Mal-Estar na Civilização do Freud, a crueldade e a agressividade é do ser humano. Basta você dar aso a isso, a dar poder à pessoa, e ela mostra o que ela é realmente. Né? E nessa época que ele vai retratar, logo depois da escravidão, 1915, ou voltando até a escravidão, ou um pouco depois, a gente vê que a crueldade podia correr sem nenhuma punição. Eles eram donos de todos. Então, eu chamo atenção para isso, e também a importância dele retomar a figura do Duche de Abranches, né? E também do Sousândrade, o enterro de Sousândrade. Logo no final do livro, ele vai mostrar o enterro de Sousândrade. Bom, vou dar a palavra, então, ao Alquimeno Bastos. Boa tarde. Eu queria fazer, de início, um registro com o qual eu creio que todos concordam. É o de que esta edição do Café Literário 2020 se deve à persistência da Luísa, ao seu empenho direto em cobrar, em chamar, de modo que creio que todos nós somos gratos por isso. Bom, quanto aos Tambores de São Luís, está um pouquinho baixo. Quanto aos Tambores de São Luís, é um romance extenso, sim, não é? Que poderia ser um romance cíclico se o Josué Montello tivesse dado realidade ao seu projeto, nas palavras dele mesmo, de acompanhar uma espécie de dinastia de negros, todos chamados Damião. Mas como Damião é um só e atravessa o romance inteiro, ele é, sem sombra de dúvida, o protagonista, nós temos aí a saga de um homem que vai da extrema condição humílima de escravo até a respeitabilidade pública de um professor do Liceu Maranhense. Eu não fui aluno do Damião, mas estudei no Liceu Maranhense. Ah, é? Muito tempo depois, é óbvio, né? De modo que isso suscita algumas outras questões. A primeira delas é o contraponto temporal, que o Josué Montello dribla a necessidade de um percurso linear, fazendo com que nós sejamos apresentados ao Damião na noite em que ele vai ver pela primeira vez o seu trineto. E no caminho, não é? Em primeiríssimo lugar, estão os tambores rituais da Casa Grande das Minas, que ele ouve, e que funcionam durante todo o romance como um detonador das lembranças. É impossível ignorá-lo, tanto do ponto de vista acústico quanto do ponto de vista sentimental, porque esses tambores, além de ser uma realidade local muito forte, porque a presença viva da africanidade, esses tambores acompanham, o som desses tambores acompanha o Damião durante praticamente toda a sua vida. Então, é necessário que o Montello, o narrador, concilie a necessidade também de fazer um retrato da sociedade maranhense durante um largo período. E aí, como a Luísa já citou, aparecem figuras de corte local, como Ana Jansen, que também, durante algum tempo, perturbou as minhas noites de criança, com medo da carruagem da Ana Jansen passar na porta da minha casa e ela entrar, não é? De modo
que algumas figuras são mais conhecidas de todos, como, sobretudo, o poeta Sousa Andrade, resgatado, por exemplo, pela própria Luísa, um trabalho magnífico, não é? Mas há outras figuras que ou são de expressão histórica menor ou são livremente inventadas, até onde elas podem ser livremente inventadas. O certo é que o Josué Monteiro consegue combinar essas duas necessidades, a do panorama da sociedade maranhense, e aí nós vamos, é claro, acompanhar os eventos, não é, das leis do sexagenário, da própria abolição da escravatura, da República, dos conflitos, e a saga do Damião, que provavelmente deve causar alguma estranheza, porque não é uma figura exatamente exemplar. Pode-se dizer que ele até foi bafejado pela sorte de ter escapado no último momento da castração e, com isso, não só ter escapado também de morrer, como de se desenhar para ele uma perspectiva de vida muito superior. Então, pensar que Damião vai naquela condição humilhante, não é? Até a de pessoa respeitabilíssima, capaz de ser convocado pelo próprio presidente da província para intervir junto à revolta dos ex-escravos insatisfeitos com os caminhos, não é, da abolição, da pretensa abolição. Então, não se pode dizer que o Damião seja uma figura exemplar. E até interessante, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, que dá uma impressão assim de uma certa marginalidade em relação à própria africanidade do Damião, não é? E, num determinado momento, ou em vários momentos, ele se questiona se ele está fazendo o suficiente pelos irmãos de cor. E se critica frequentemente de não estar à altura, por exemplo, do trabalho da Genoveva Pia e de outras figuras. De modo que é interessante perceber, talvez essa tenha sido uma intenção do Josué Monteiro, de colocar no Damião uma figura que, digamos assim, ascende pela civilidade, não é? Muito diferente do que parecia ser o seu início de vida, quando ele é altivo, quando ele briga, quando ele se coloca frontalmente em memória do pai. Mas não é aí que isso represente uma crítica ao desenho do Damião. Eu acho que é uma porta que se abre para se reestudar, se rediscutir, não é, as formas de resistência da africanidade. De modo que, de um modo geral, o romance se resolve bem como narrativa, embora eu ache que, para dar um panorama dessa sociedade maranhense num largo período de tempo, talvez tivesse sido melhor que o narrador dividisse um pouco desse protagonismo com outras figuras, quem sabe até algumas figuras que fossem antípodas, para nós termos, assim, uma diversidade maior de visões. Mas, no geral, o romance é muito bem resolvido. São as minhas impressões. Muito obrigada. Maranhense da cepa, hein? Tinha esquecido disso. Quase. Vamos falar, então, agora, Carmen Terezinha Elias. Oi, boa noite. Eu vou fazer uma abordagem introdutória só, tá? Primeira coisa que eu chamaria a atenção, né, que ele é um romance totalmente canônico, né? Ele é aquela obra que obedece mesmo ali a todo o procedimento literário, acadêmico, não quebra paradigmas, não causa nenhum desconforto, né? Se flui bem. O que me chamou muita atenção é essa capacidade dele retratar a cultura maranhense e a impressão mais importante que ficou para mim, na verdade, é que eu fiquei com muita vontade de conhecer o Maranhão, que é uma das poucas regiões do Brasil que eu não conheço, e eu me senti mergulhada naquele universo com uma vontade enorme de ir. Eu acho que isso é fascinante, porque não só a gente tem toda aquela recuperação histórica, como também geográfica,
né? Então, ele faz muito bem essa passagem de um processo histórico e de um processo geográfico pela cidade. Ele mostra a questão da opressão da sociedade democrática contra os negros, esse choque de culturas, esse choque da cultura europeia com a cultura africana, da opressão com a resistência, né? Tudo isso lá desde do quilombo, a luta abolicionista, pega todos os contextos político, econômico, social, e abordando esses temas, né, os temas que não podem jamais ser esquecidos, tanto na história como na literatura que vai falar de Brasil. Essa questão do personagem de ficção e o personagem histórico, também muito interessante. Eu li, não me lembro exatamente aonde, mas eu li uma vez que a procura que ele fazia por dados históricos era uma verdadeira pesquisa mesmo, profunda, né? Nos documentos, nos dados da imprensa, em diversas fontes, e havia um processo que ele queria ter detalhes de um processo de uma personagem, e ele batalhou, e ele conseguiu 2 blocos inteiros de processo que foram dados para ele numa conversa com o José Sarney. O Sarney tinha esses processos que aconteceram com a figura histórica, e foi dado então de presente para ele construir mesmo a personagem. E o que mais que eu podia falar que não foi repetição? Essa questão do elo, né, entre o presente, a fazenda, toda essa reminiscência que vem pelos sons, e essa questão do caminhar, né? É como se cada passo, ele caminha uma distância muito pequena, mas é como se cada passo fosse uma lembrança de um passado. A cada passo, uma lembrança histórica, né? Uma lembrança do passado. Então, uma dupla construção, espaço e tempo, né? No espaço-tempo. O tom poético das descrições também flui muito, né? Muito tranquilo, uma tênue claridade violácea, descia sobre a cidade adormecida, muito fluídico, né? Tudo muito humanizado. Eu achei tudo muito, não só os personagens, como as situações, como o modo de narrar, a escolha de vocabulário, tudo muito humanizado. E a questão do tambor, né? Eu vi o tambor como um elemento de unificação, né? Ele entra na Casa das Minas, e tem uma frase que eu destaquei, que ele fala assim: Damião dir-se-ia que falava dentro dele, nas raízes de seu ser, o sentimento atávico da condição original. É como se, ao entrar ali na Casa das Minas, fosse aquela sensação de pisar no solo africano, ou seja, a sensação do resgate da origem, do resgate das raízes ali naquele solo da Casa das Minas. A meu ver, é o local onde realmente se encontra a sensação mesmo da liberdade dos negros. Enquanto os tambores estão soando, existe a liberdade verdadeira para o negro. Acho que é mais ou menos isso, senão eu vou começar a repetir coisas que já foram ditas. A gente já pode voltar ao tema. Muito obrigada. Déia Mesquita. Boa tarde. Eu reputo Os Tambores de São Luís como um romance paradigmático. Paradigmático disso que a Carmen falou, de um estilo de romance já estudado por Dostoiévski, estudado na teoria literária. É um romance clássico. É um romance, aí eu vou dizer, meu juízo de valor, extremamente bem escrito, uma linguagem extremamente poética, tudo nele pulsa. E já que eu utilizei o verbo pulsar, eu acredito que os tambores funcionem como o catalisador da narrativa. Os tambores soam e as memórias de Damião retornam. Então, a cada soar do tambor, ele se sente mais africano, isso já foi falando, e nessa africanidade latente, Damião revive as suas lembranças. O romance é extremamente atual. É atual por quê? No dia de hoje, estava se comentando nos jornais todos a crítica à noção do sabe com quem está falando, por conta de um desembargador. Então, esse é um país
pautados nas diferenças, de diferenças às vezes muito brutais. Dizem que o Nordeste, assim, eu não conheço o Nordeste tão a fundo, conheci de turismo, é uma das regiões onde mais essa diferença de classes é marcada, né? A pobreza é extremamente rude, é uma pobreza atávica, e a riqueza é muito rica, né? Então, tem os donos das cidades, os donos das regiões. E a gente está falando desse Nordeste, ele está falando desse Maranhão. Não é a Maranhão de outros escritores maranhenses, é uma Maranhão das lembranças de Josué Montello, num livro extremamente bem construído, porque ele faz a saga do negro brasileiro e, de um certo modo, uma saga do Maranhão. Tá? O romance é atual por várias razões. Por falar da questão de raça, que é uma questão discutidíssima hoje em dia, e mostrando que desde sempre foi assim. E esse desde sempre, vou emendar em alguma outra coisa, porque o primeiro senhor, aquele que termina morrendo lá, ele diz que ele era igual, que Damião era igual ao pai. Ou seja, havia como se fosse um determinismo de raça das quais as classes dominantes se prevaleciam, né? Nasceu negro, sempre foi negro, negro é assim. Eu nasci escravo, sempre vou ser escravo. Não, não é isso. Ele prova que não é isso, né? Num primeiro momento, ele vai para o seminário. E lá ele encontra a figura maravilhosa do padre Tracajá, que não era um padre canônico, ele não era dos mais prestigiados, né? Ele é um padre bom para... morava lá atrás, né? numa cafuazinha, ia para lá que Damião vai. E num determinado momento, eu acredito que Damião queira acreditar que vai ser padre, que vai ser seminarista. Só que aquilo ali era a Igreja Católica, né? A Igreja Católica com todos os seus preconceitos, toda a sua hierarquia, e sedenta de poder e sempre de braços dados com poder. Damião não chega a se ordenar padre porque estava visto que ele não iria conseguir, né? Ele consegue ser professor e ganhar a respeitabilidade. Porém, nunca nada é fácil para esse personagem. Tá? Ele é extremamente... Eu não acredito que ele tenha traído a africanidade dele, mas ele é tomado de conflitos de consciência ao longo de todo o texto, de toda a narrativa, se ele contribuiu tanto para a causa africana como deveria ter feito. E isso, de vez em quando, é cobrado dele. A Calu cobra dele e outros personagens cobram dele. E aí, as figuras femininas do romance. As figuras femininas do romance são fantásticas, né? A Benigna, né? A própria Maria Calu, tá? A outra, meu Deus do céu. Enfim, todas as mulheres são muito fortes, até Dona Ana Jansen, né? Que é a força do mal. Então, e essas mulheres fazem contraponto com aqueles homens típicos coronéis, né? Eles são os coronéis. E o Damião aparece como uma visão de negro que é típico do olhar da classe dominante. O negro é um bom reprodutor, o negro é bom de sexo, o negro é forte, é valoroso, é viril, né? E se ele é viril, ele é bom para trabalhar. Essa era a visão lá dos senhores feudais. Então, eu li tudo isso nas entrelinhas. Tive muito prazer de ler o livro, muito prazer. Soube que ele foi meu vizinho aqui em Copacabana, durante um tempo, que passeava com Jorge Amado aqui nas cercanias da Rua do Viver, né? Só que ele morava na Avenida Atlântica. Sim, sim. Eu moro na Barata Ribeira, é um pouquinho diferente, mas enfim. Só vários metros quadrados e vários cruzados, dinheiros a mais, né? Mas enfim. Seja como for, era Copacabana e era aqui perto de mim, tá? E aí ele vai tecendo todo esse panorama, né, do Maranhão, do negro brasileiro, e eu acredito que realmente ele fez isso, a saga de um negro escolhido. É só um, né, porque o Damião atravessa todo o livro como grande protagonista. Aparecem outros personagens, que têm a sua
tem o seu peso. Eu acho que as mulheres contribuíram bastante, o padre Tacajá também, e assim sucessivamente. Por enquanto, era o que eu observei no livro, pode ser que me apareça algo para pedir a palavra depois. Muito Obrigada. obrigada. Heloísa Barbosa. Boa tarde. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, já em outras discussões nossas aqui, nós falamos muito da questão da verossimilhança nas obras que nós lemos. E nessa obra, a questão já veio, a Luísa já falou, e pesquisando a crítica sobre a obra, a gente vai sempre encontrar essa questão, que diz que o grande trunfo, o grande mérito da obra é a verossimilhança. Encontrei um crítico que disse que quando ele foi a São Luís não precisou de mapa, não precisou de guia de turismo, porque ele conhecia São Luís pelo livro. Eu descobri que há inúmeros trabalhos de conclusão de curso de turismo que usam o livro por causa das descrições de São Luís. Mas eu acho que exatamente nessa obra que a questão da verossimilhança não tem a menor importância. Veja bem, nós sabemos que o livro se passa em 1915. A gente sabe que o José Montello nasceu em 1917. Então, a gente sabe que ele não viu nenhuma dessas coisas que ele narra, menos ainda ele esteve dentro de um navio negreiro ou foi escravo. Nós sabemos também que ele procurou a verossimilhança, como já foi dito aqui, fez pesquisa e vai nos falar de Gonçalves Dias, de Sousa Santos, como já foi dito. Mas eu acho que não é isso que encanta, que nos faz usufruir desse romance. A questão é mesmo a narrativa. Uma narrativa gostosíssima que nos leva por 500 anos de história, que faz com que eu sentisse o Damião, sentisse a raiva do Damião, sentisse que eu tinha a sensualidade da Benigna, a bondade da Genoveva Pia. Eu acho que é aí que está a questão do romance, essa criatividade, essa narrativa. O autor diz assim, o romance não se coloca no plano do documento, mas da criação. Então, o romance é uma grande obra de ficção, uma narrativa maravilhosa. É isso. Muito obrigada. Nós temos 10 minutos e qualquer coisa terminamos na outra parte. Passa a palavra, então, para Luiz Felipe Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde. Olha, falar de Tambor e São Luís no tempo que me é destinado é praticamente impossível. Eu concordo com as coisas que foram ditas, é uma obra maravilhosa, é uma obra-prima dentro do romance brasileiro, não tem a menor dúvida, extremamente bem escrita, né? E uma temática extremamente importante. Eu não vou repetir o que foi dito pelos outros, vou me fixar num probleminha só para poder complementar. Eu acho que, além de tudo que foi colocado, o essencial para mim, na minha leitura, é que o Damião tem duas fases muito claras. Ele tem a fase da escravidão, ele vai subir de vida, e Damião termina se aburguesando, ou seja, se acomodando a ser um negro culto, professor de latim, que se veste bem, mas que se acomoda à situação em que ele vive, o que o leva a um conflito existencial enorme. Quer dizer, é o problema do herói falhado que está dentro de cada um de nós. Nossos projetos da adolescência e de juventude não se complementam na vida adulta, até porque a necessidade de sobrevivência termina nos acomodando também à situação. E Damião, dentro desse incômodo, ele tem duas coisas essenciais. A primeira é o revolucionário radical, termina perdendo a cátedra, perdendo tudo, deixando de ser um professor respeitado e famoso, e entrando, inclusive, no desemprego, na decadência, termina revisor de jornal, abandona a revisão de jornal, ou seja, ele vai para a decadência e termina como bêbado, né, com a pior parte de São Luís, que inclui negros e brancos, na beira do cais. E aí a figura de Dona Santinha é fundamental. Dona Santinha é a consciência negra que volta e coloca Damião dizendo: você tem uma tradição, você tem um pai. Então, aquele herói falhado que está
decadente como ser humano, se acomodou, eticamente discutível, ele vai ressurgir das cinzas a partir de Dona Santinha e vai se transformar num líder, agora político, deixou a radicalidade, ele vai agindo dentro da legalidade, está no processo daquela senhora de escravo que é absolvida, ele trabalha dentro da lei, tem que aceitar o veredito das classes dominantes, mas quer dizer, ele só vai crescer na medida em que ele se torna um humanista respeitado e respeitando as regras do jogo, que é muito Josué Monteiro. Bom, primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer quem deu a recomendação do livro. Só mesmo a Luísa quem recomendou, e o Josué vai fazer a gente ler em uma semana as 580 páginas, são 300. É injusto, nós marcamos ano passado a lista. Não, foi maravilhoso. É um texto cativante, é poético, é humano, entremeado de vários sentimentos. Eu acho que vale mais do que qualquer aula de história. Concordo, me dá uma vontade enorme de visitar São Luís agora. E como ele mesmo colocou, ele é muito claro, ele tem linhas narrativas. A primeira linha narrativa, que eu chamo da moldura narrativa, é o velho Damião caminhando sem pressa. Ainda fui no Google Maps para ver onde é que fica, acho que o Alquimeno pode ajudar aí, do Largo de Santiago, Boa, parece que não existem mais esses locais, mas parece que são 2 quilômetros de locais que parecem parecidos. Seriam 2 quilômetros que ele vai andando. Então, ele muito tranquilamente entra naquele bar para comprar fósforo e, de repente, vê essa cena do crime, não quer se envolver, muito os detalhes. Quer dizer, ele vai depois, ele percebe um caco de vidro azul no sapato, que ele tenta tirar, jogar num bueiro, que é para não se envolver, e aquela narrativa, aquela música, né? Aí ele vai tecendo, então, as reminiscências dele em ordem cronológica, né? Eu acho que essa narrativa épica, nessa narrativa, voltam a viver todos esses personagens, os governadores, os padres, os bispos, os juízes, os poetas. E um dado interessante que eu não sabia, que em 1841, mais de 5% da população maranhense era de escravos. Mais de quanto? Mais de 50%, é 51% de escravos. Então, eu acho que esse livro, o mais importante de tudo, que eu não conseguia largar o livro, ele atiça os 5 sentidos do leitor, são provocados. Você conhece de perto a arquitetura, o casario, as ruas, os costumes, a culinária, aquela cocada, a tainha frita, realmente dá todos os cheiros, que vai dos mais agradáveis até os mais repulsivos, né? Todos os ruídos. E a gente vai ficando deliciado com a natureza de São Luís, a algazarra dos pássaros, a chuva nos tetos, o vento, tudo inserido no contexto social, econômico, político do Maranhão, de 1835, e também, obviamente, Rio Negreiro, até 1915, e dentro da atenção dos habitantes. Então, junto com o Damião, o leitor vai sentindo no corpo a verdade da escravidão, a gente vai participando das campanhas abolicionistas, a gente vai lá lutando também, os problemas do período pós-abolicionista, inclusive da queda da monarquia, né? E a atitude dos ingleses quanto à República. E como a Déia falou, o livro é muito pertinente. A igualdade não acabou, e eu gostei quando o Damião falou, não são meus nervos que estão doentes, quem está doente é o Brasil. Acho que essa frase é ainda muito pertinente. Cada flashback, então, é um episódio completo. Ele tem suspense, é sempre impactante o final. E a dramaticidade, logo no início, a fundação e a destruição daquele quilombo já leitor direto, vai das pilheres e do grotesco daquela figura do Samuel até a traição de Zero, a morte no rio, cheio de piranhas. São descrições muito pungentes e fortíssimas
a narrativa do enforcamento, da tortura, da injustiça, do clero, dos juízes, né? Também as imagens são imagens, como a Carmen falou, belíssimas. Por exemplo, a lua macia, não, peraí, a lucia da lua, de uma brancura leitosa, na noite que a Genoveva Pia vai salvar algum dos escravos, né? E outro que eu gostei muito, a vaia peralta, que só mesmo os bem-te-vis sabem dar, é saborosíssimo, né? Eu achei também que os diálogos e o uso do discurso indireto livre ajudam muito na dramatização. E ele sabe usar muito bem no momento perfeito. Então, ele deixa entre os dois qualquer tropeiro. Eu acho incrível que ele... Eu não vou fazer um spoiler aqui, mas quando a vida prega a peça no Damião e as narrativas se encontram, né, ele deixa a gente imaginar qual teria sido, como é que Damião ficaria, né? Ele para. Eu achei incrível isso. Mas eu só tenho que lamentar que uma obra de 1975, tão possível, sobre a desumanidade da opressão de seres humanos sobre outros seres humanos, obra, o Montello aceite caricaturar o agiota judeu ganancioso, o Jacó de nariz longo, sem perceber ele mesmo o preconceito contra outro povo sofrido, como ele mesmo diz, castigado pela vida. Quer dizer, eu concordo que Dos Pesares é um grande romance. Eu queria só fazer um pequeno comentário entre um livro escrito por um literato e um livro escrito por jornalistas. Nós temos uma certa faceta de obras que são mais documentais, no sentido do momento, do fato, uma falta de uso conotativo da linguagem, apenas denunciar e registrar. É mais ou menos o dia a dia do jornalista. Ele dá a matéria, e a não ser que ele seja um comentarista ou um grande repórter, ele é isento, ele não dá floreio àquela matéria, a não ser na reportagem. E aqui nós temos realmente um autor preocupado com a linguagem, com construir as cenas, as mudanças de época, os personagens, o cotidiano delas, o cenário delas, né? E nós temos toda uma safra desse tipo de autores, também no século XX, também na década de 70. Eu estou me aqui, não só de Graciliano e de José Lins do Rego, todo aquele ciclo da cana-de-açúcar, mas também o ciclo da Dona Beija, do Agripino. Temos o Lúcio Cardoso, a Crônica da Casa Assassinada. São obras que pegam o panorama daquele ciclo do café ou do açúcar e tal, da escravidão, como o Agripino, que faz com a Dona Beija, e transformam aquilo quase que num filme na sua frente, mas um filme literário, realmente trabalhado. Então, eu acho que tem uma grande diferença, por exemplo, a trilogia da memória, do Oswaldo de Andrade, quando ele fala também da decadência do café em São Paulo, um livro memorialista, ou Pedro Nava, são obras de escritores, e não tanto com um retrato de um momento, de um insight, só de um fato ou de uma narrativa crua, um esqueleto, não é isso. Bom, então é muito importante a gente perceber como essa época acabou. Quer dizer, hoje você tem de pagar, né? As editoras pagam para ter o livro nas vitrines. As editoras pagam para ter resenha de jornal. Como é feito isso? Através de anúncios. E como são feitas as resenhas? Não é aquele especialista, às vezes, da universidade, que vai ser convidado. É uma pessoa que pega a orelha do livro, descreve o enredo e faz o spoiler. Já descreve o livro inteiro, inclusive até a última página. Isso é que é uma resenha hoje, né? Então, por isso é que eu também criei uma revista literária chamada Literatura e Cultura, que existe até hoje como Memória, que tem inúmeros artigos de professores, de alunos de graduação e pós-graduação, que é o Lit Cult, e que
ensaios que não visam a dinheiro, nem a anúncio, nem a pagar a estante, nem nada disso, mas são estudos universitários ou resenhas a respeito da literatura, no sentido mais universal do... Vou passar para a Sônia Zinger. Sônia. Luiz, eu só queria, o que você falou, eu só queria... me incomodou um pouco a dicotomia, né? Que você diz, escritor, ou é jornalista, ou escreve como jornalista sem preocupação literária, ou é um grande escritor. Eu acho que há jornalistas que escrevem muito bem. Por exemplo, tem o Gabeira, tem o Fernando Meirelles com a Olga, tem o William Wack, que eu esqueci o nome do livro dele. Há jornalistas que escrevem maravilhosamente bem e tem prazer de ler, e você pode ler como literatura, como você pode ler como um documento. Há jornalistas que não sabem escrever também, como há pessoas que se dizem que entendem escrever literatura e também não sabem escrever. Quer dizer, não é questão de ser jornalista ou ser ou pretender escrever literatura. É basicamente saber escrever ou não saber escrever. Eu quis fazer uma comparação entre o estilo denotativo, não criativo, e o outro que manipula no seu dia a dia, noite e dia, a questão da conotação da linguagem, das imagens, da metáfora. É um outro tratamento. Claro que também tem escritores péssimos. Alquimeno quer falar. Já que a questão transbordou para essa possível oposição entre o escritor e o jornalista, eu também queria corroborar o que a Sônia disse, com um acréscimo de que não há nenhuma impossibilidade de um jornalista ser um bom escritor, desde que, quando ele está a escrever um romance, fazendo poesia, ele se compenetre de que ali ele é um poeta, ali ele é um ficcionista. Correto? Porque são registros diferentes, isso para nós é mais do que cristalino. Se um jornalista no ofício diário, não é mesmo aqueles que mantêm uma coluna, portanto personalizado, com uma identidade muito nítida, foi citado aí o Gabeira, né? Mesmo esses jornalistas que já têm uma marca, eles sabem que é coisa diferente se lançar à ficção. Não é? Eu não gosto da oposição ficção e realidade. Eu costumo dizer que o contrário de ficção não é realidade. O contrário de ficção é não ficção. Porque a matéria pode ser a mesma. O que difere é o tratamento que é dado. Então, quando nós falamos das virtudes do Josué Monteiro, independe de ele ter sido isto ou aquilo, porque antes de qualquer outra coisa, ele foi um romancista. Então, ele usou várias ferramentas do ofício do romancista. Por exemplo, ele poderia contar linearmente a história do Damião, desde a sua infância, atravessando a juventude até a velhice. Mas ele percebeu que era muito mais rentável se ele colocasse, né, já um homem velho, um idoso, prestigiado, mas que certamente carregaria consigo algumas marcas de um passado que era relativamente recente. Porque em 1915, ex-escravos deviam ser coisas comuníssimas, não é? Afinal de contas, a abolição propriamente dita só acontecera há 27 anos. Embora as leis anteriores do sexagenário, do ventre livre, que foram sempre farsas cruéis, não apenas do sexagenário, mas do ventre livre ainda era muito pior, porque separava famílias, porque permitia a fraude, porque dava ao senhor o direito de manter a criança até os 8 anos e depois, se não fosse indenizado, se o Estado não a acolhesse, essa criança trabalharia até os 21 anos, que era justamente a idade mais produtiva dos escravos. Então, Josué Monteiro acerta, e olha, eu devo dizer aqui que eu não sou tão entusiasmado pelo conjunto da obra do Josué Monteiro.
Mas aqui ele encontrou o tom certo. Ele talvez tenha pecado ao longo da sua carreira, é publicado demais. Não é? Mas isso é paralelo. Relevante. Nós estamos falando especificamente dos tambores de São Luís. É um canto de amor à cidade de São Luís. Como eu creio que foi a Sônia que ressaltou, ele convoca todos os sentidos, o olfato, o tato, a visão, para transmitir, não é, essa visão. Nós temos os bem-te-vis, que são personagens. A todo momento eles atravessam. Nós temos os odores, né? Nós temos a topografia da cidade. Não precisa conhecer São Luís para sentir que aquela é uma cidade que existe. Não é existir no sentido de encontrarmos a mesma cidade no mapa. É que das folhas, das linhas do Monteiro, ela pulsa. Não é um cenário apenas. São Luís é a personagem, não é à toa que está no título. Poderia ser Damião, poderia ser qualquer outra coisa, mas está lá, os tambores de São Luís. Né? O acústico dos tambores e a cidade que é toda ela. Porque a passagem, o tempo que o Damião passou na fazenda, depois perde relevância. Né? A vida dele vai estar efetivamente se realizando em São Luís, tanto na tentativa frustrada, graças a Deus para ele, de ser padre, porque ele talvez, pior do que o Patracajá, que era mestiço, ele de fato seria hostilizado todo o tempo, caso a igreja permitisse a ordenação. Então, quando eu digo assim, eu acho que ele foi bafejado pela sorte nesse sentido, porque para mim a saga dele é uma exceção. E eu tenho a impressão, pelo menos eu defendo isso, de que possa ter sido ideia do Josué Monteiro encontrar essa via alternativa da ascensão social pela cultura. Que, afinal de contas, a bagagem que o Damião vai levar para o resto da vida não é acessível, não era acessível para muita gente. Imagine um negro ex-escravo que se torna essa referência a ponto de ser saudado pelo Souza Andrade, a ponto de receber na sua casa o presidente da província, a ponto de ser requisitado para dirimir conflitos. Então, de fato, ele se torna, não é, um exemplo de uma via de ascensão social. Olha só, a gente não deve se esquecer do... Eu vou dar a palavra para a Sônia. A gente não deve se esquecer do padre João Manuel Maurício, que no século XVIII é um dos maiores compositores de música clássica, sacra. Então, eu acho que a igreja tem duas facetas. Tem o lado terrível de não deixar a pessoa ascender na hierarquia, ele ia ficar naquele cafofo ali, limpando os livros, numa posição secundária, mas também tem a cultura do latim, que eles ensinavam, música, o contato com as pessoas recebendo uma certa respeitabilidade, que a igreja permitia. Eu conheço muita gente que, através da igreja, saiu de uma família paupérrima e conseguiu depois ser, geralmente, gente, professor. Tá? Eles eram negros? Industrial, não. Sônia eram negros? Sônia Zinger, por favor. Eu concordar com o Alcmeno, realmente eu acho a paixão por São Luís é enorme, e isso aí é muito claro no romance, né? Agora, eu achei também muito interessante, acho que na primeira fala, alguém falou, não me lembro quem foi que falou, do Damião, que não é muito, às vezes ele deixa a causa, ele se questiona. Eu acho muito interessante, por exemplo, ele a figura do Barão em contraponto com o Damião. Então, como o Barão é aquele escravo que gosta o Barão, que gosta do senhor, que se dá bem com o senhor, que vive uma vida, digamos, que ele se coloca como uma vida feliz, fumando aqueles charutos, ele é um contraponto, vamos falar assim, um contraponto do Damião muito interessante. E eu acho importantíssima essa humanização do Damião, mostrando como ele está em conflito todo, do início do romance até o final, ele fica em conflito. Eu acho essa humanização um grande momento também do romance. A figura do Barão lembra muito
aquele personagem Gentileza gera gentileza, coitado, que teve a família toda morta, queimada no círculo, mas que se transformou em um filósofo de rua. Várias vezes a gente vê ali na Avenida Brasil, existem esses profetas, o Bispo do Rosário, por exemplo, da doutora Anise, que ficou internado como louco, mas acabou como artista plástico, tem toda uma exposição dele, são figuras, ou o próprio conselheiro do Euclides da Cunha, são líderes populares que surgem daquela comunidade, e a gente sempre associa a filosofia a um passado greco, romano, tradicional, e, no entanto, existe essa personagem do povo. Ele era um iluminado, né? Uma pessoa... Mais ou né? menos. Também ele parecia né? muito, ele sabia jogar com a situação. Ele sabia jogar com a situação, ele não enfrentava, ele se aproveitando da situação, né? Ele não batia de... Voltando à dicotomia, o Oswald de Andrade, por exemplo, era jornalista também. O Josué Montello escreveu muito no Jornal do Brasil. Ele foi também, trabalhou para a Manchete. Não, o que eu quis mostrar era a oposição entre a conotação e a denotação, né? Uma linguagem mais despretensiosa, que você vai fazer, de repente, um relatório. Por que tem que ser escritor? Faz um pequeno relatório, uma descrição do que aconteceu com você. Agora, para ser um memorialista, como o Pedro Nava, aí já é um outro trabalho em cima do texto, é outra coisa, né? Não é tão simples você ter vivido alguma coisa e descrever aquilo, né? Aí é que entra a linguagem realmente conotativa. Bom, eu quero lembrar, entre escritores e jornalistas, Raquel de Queiroz escreveu muitos anos em revista, Lígia Fagundes Telles escreveu muitos anos em revista, e todas essas são escritoras, sem dúvida. Graciliano Ramos escreveu em jornal, né? Machado escreveu em jornal. Então, escrever em jornal nada quer dizer. Quer dizer, o que faz diferença é o trabalho com a linguagem. É isso que eu quero dizer. Faz diferença, né? É o trabalho com a linguagem. É a linguagem que é um modo como você desconstrói a língua, para usar bem um termo derridiano, né? A maneira como você vai desconstruindo é que te torna um texto literário ou não. Senão você se torna labarto, um escrevente, não um escritor, né? E assim, tudo foi muito, muito bem falado, mas eu queria destacar o desenho dos personagens, né? O Damião é um personagem redondo, né? Ele tem múltiplas facetas. É verdade que ele é marcado por uma certa... Como é que eu vou te dizer? Não é uma marca, como queriam, desde que ele é negro, ele sempre vai ter comportamento de negro, mas existe alguma coisa assim, tipo assim, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. E eu acho que isso acaba depondo a favor do personagem. Existe uma consciência do papel dele, tá? Embora, num determinado momento, a sobrevivência fez com que ele meio que aceitasse aquelas coisas. Ele tem consciência, e quando ele não tem consciência, alguém o chama à consciência. Toca um tambor. Quando o tambor toca, fala a africanidade. E o Alckmin falou, mais alguém falou, acho que foi você, os tambores de São Luís. O tambor marca esse coração africano, marca toda a africanidade do texto, e a São Luís vai te lembrar a colonização portuguesa, a maneira como aquela sociedade é estratificada, mas é uma sociedade, é uma cidade onde pulsam os tambores. Para falar desse livro, eu fui fazer uma consulta a uma senhora que trabalha na casa da minha mãe, ela cozinha para minha mãe, e ela é de Umbanda e Candomblé. Não sei bem se é da Umbanda ou do Candomblé. E eu estava conversando com ela e ela me disse, mas é a saga do negro brasileiro? Eu digo, no Maranhão. Aí ela começou a me contar o que são as casas, como é a importância dos tambores quando os tambores ressoam pela comunidade. Porque todo mundo sabe que aquele momento, de uma forma ou de outra, como ela me disse, eles internalizam uma certa libertação. Sejam quem for e trabalhem nas piores condições ou não, mas aquele momento é o momento deles. É muito interessante, isso é muito interessante. A maneira como, e a forma como Josué Montello traz, diferente, a comida, gente, dá fome ler aquele livro, dá vontade de você comer os quitutes da Genoveva Pia, não é? Os quitutes da Genoveva Pia, e pensar naquelas coisas maravilhosas da cozinha maranhense.
né? Eu juro para vocês que eu não sou lá uma grande cozinheira, mas me deu uma grande vontade de comer uma boa muqueca, sabe? Uma muqueca é mais baiana, né? Não sei se... Olha, tem uma maneira de fazer do Maranhão que meio que mistura a muqueca capixaba e a muqueca baiana. Tá? Eu não sei como é que você coloca o óleo, mas tem uma maneira, eu sei porque nós já tivemos na casa da mamãe alguém que fazia essa muqueca à maneira do Maranhão. O Alquimeno, que é maranhense, pode dizer como é que é. Eu sou um maranhense de empréstimo, né? Porque eu fui recentemente a Belém do Pará porque eu nunca tinha ido, não sabia nada, não tinha nenhum laço afetivo. A última vez que eu tive em São Luís foi em 2015, um século depois da noite do Damião. Olha só. Claro que a Então, eu cidade já me mudou considero, muito. desculpa, mais maranhense que você, porque eu sou cidadã maranhense e cidadã de Guimarães, duplamente maranhense. Mas aí a condição não deve se medir pelos títulos, mas pelo amor. Não, mas eu sou. A cidade. Eu tenho agora dupla naturalidade. Eu considero a comida maranhense a cozinha mais rica do Brasil, porque a da Bahia é mais para santo. Eles não comem aquilo todo dia, é para o dia de santo, para cada santo. E os outros têm a feijoada disputada com Minas, Rio, Minas e tal. Feijão de tropeiro é disputado entre São Paulo e Minas. No Sul também tem a galinhada e tal. Mas lá tem um conjunto de pratos, não é? Que veio de Portugal, que veio do africano e que veio do indígena, de uma riqueza enorme. Eu acho que nós estamos saindo completamente do tema do livro. E não sei... Devo dizer que eu não entendo nada de cozinha, só entro na cozinha para lavar louça e beber água. Tá bom? Agora, voltando, não sei quanto tempo a gente tem. Tem ainda alguns minutos. Meu Deus, eu desliguei o telefone e ele continua tocando. É. Esse aparelho tem vida própria. Tem de tirar o som. E ele toca. Eu desliguei. Desliguei, não era para estar tocando. Bom, mas para reiterar essa impressão, não é, de trabalho da linguagem, eu queria só ampliar o conceito de linguagem, não é, que contempla, é claro, o nível frasal, as escolhas de imagens, mas tem também a arquitetura do próprio romance. Eu mencionei ainda há pouco, nesse contraponto temporal. A gente tem o presente, que é a caminhada do Damião para conhecer o seu trineto, não é? E nós temos as reminiscências que são acionadas, isso é um recurso muito hábil do Monteiro, né? Pelos tambores. Né? Porque ainda que ele quisesse se afastar dessas memórias, a ressonância, o tantã, né, dos tambores, né, o leva inevitavelmente ao passado. E com ele nós vamos, porque o truque é esse, né? A gente entra nas memórias, nas reminiscências da personagem. Esse é o maior, no meu entender, é o maior ganho de carpintaria do romance, é ter evitado a linearidade do cíclico. Aí vem uma geração, depois se superpõe outra. Não. Ele resolveu realmente dar ao Damião toda essa relevância. Não é? Eu só não concordo inteiramente é que a trajetória do Damião seja a saga do negro. Porque justamente quando nós falamos agora do Barão, não é? Também é um acerto que você tenha essas nuances. A Genoveva é uma, não é? O Damião é outro, o Barão é outro. O Julião, que era o pai dele, era o exemplo acabado, não é? da resistência física. Ele prefere morrer do que voltar para a humilhação do cativeiro, correto? Mas o Damião vai sendo moldado pela própria vida, não é? Na medida em que ele escapa daquele destino trágico, e olha que seria tremendamente trágico, né? Porque ele seria castrado. E uma coisa que me deixa curioso, eu não sei se foi um descuido de leitura, é que em nenhum momento se fala, não é, da mentira da filha do fazendeiro. Porque ela diz que o Damião a emprenhou, não é? Mas certamente ela não criou barriga e certamente ela não
Não, mas mais adiante ela tem um filho, mas possivelmente outra pessoa. É de outra pessoa. Eles avisam que ela acaba tendo, mas de outra pessoa. De outra pessoa. Pois é. Mas isso é o de menos, porque esse incidente aí é só o detonador da mudança de condição do Damião. Se ele não tivesse tido a sorte de ser caluniado, ele terminaria os seus dias melancolicamente na fazenda, sofrendo todas aquelas humilhações, porque estava muito distante de qualquer processo de libertação. Mas é isso, em linhas gerais. Mas eu considero o Damião... nós vamos terminar. É uma tragédia só. Aquela irmã dele, que começa o romance tão bem, realmente, acaba e ele não consegue salvar. Aquilo é muito trágico. A história da irmã é terrível. E eu acho o seguinte, o que salva também o Damião não é só a sorte, mas que ele era um intelectual. Ele balanceava tudo. Ele disse, eu quero ser um herói feito meu pai, me matar, ou eu quero ser... Sabe? Então, ele conseguia aquela sobrevivência no cárcere também. Ele é heróico num sentido subjetivo. A resistência civil. Sabe o que está me ocorrendo? Ele tem um aspecto hamletiano. De quê? Ele parece Hamlet. Ele parece, sempre vem com ele parece, no sentido de que ele sabe que ele tem uma missão a cumprir, ele tem que cumprir a missão, ele não se sente totalmente empoderado para fazer aquilo, fica na dúvida, fica no desespero, e no fim ele é trágico, porque a própria vida dá conta dele, entendeu? Ele, no final dele é trágico. Quer dizer, apesar de tudo, né? Ele é um herói nesse sentido. De repente, me lembrei desses aspectos hamletianos dele. Bom. Afinal de contas, ele é caluniado também, né? Também. Não é? Então, concluindo assim como o Otelo, ele é caluniado. Com a missão trágica de Damião, que não se propõe a ser o herói salvador, um verdadeiro Cruz e Souza, ou um verdadeiro Patrocínio, ele não se propõe ao André Rebouças, ele é um homem simples que consegue sobreviver naquelas condições terríveis e que ele tem aspectos hamletianos. Eu proponho que encerremos, então, essa tarde de hoje, tão agradável, e convido a todos para uma leitura bem profunda, não tanto nesse livro, que é A Morte em Veneza, mas de um autor bem profundo, que é Thomas Mann. Muito obrigada a todos e até lá.